Caros estudantes, vamos a mais uma aula de matemática, 8ª classe. A nossa aula de hoje tem como sumário funções lineares, onde veremos o conceito de uma função linear, representação gráfica de funções do tipo y igual a ax e y igual a ax mais b. Vamos ver ainda a determinação de zeros de uma função linear, significado geométrico dos coeficientes a e b e, por fim, determinação da expressão analítica de uma reta. Vamos ao conceito de função linear. As funções do tipo y igual a ax mais b, onde o valor de a deve ser sempre diferente de zero, designam-se ou chamam-se funções do primeiro grau ou funções lineares. Temos aqui alguns exemplos, a começar por este, y igual a 2x mais 3. Portanto, vamos identificar os valores de a e b, onde a é igual a 2 e b igual a 3. A segunda função, y igual a menos 2x, vê-se aqui que não temos este termo independente, que é o valor de b. Então, teremos a igual a menos 2 e b igual a 0. Vamos considerar aqui esta função f de q em q. Significa uma função f onde o domínio é o conjunto dos números racionais, o contradomínio também é o conjunto dos números racionais, que é representada por esta expressão f de x igual a 2x. Nós podemos aqui gerar uma tabela ou construir uma tabela a partir desta função, escolhendo para tal alguns valores de x, alguns objetos, determinar as respectivas imagens. Portanto, substituindo estes objetos na variável x, teremos 2 vezes menos 2 dá menos 4. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. E, portanto, aqui formamos pontos, ou seja, pares ordenados, que são estes. Menos 2 e 4. Menos 1 e menos 2. 0 e 0. 1 e 2 e 2 e 4. E podemos representar estes pares, estes pontos aqui, todos eles, aqui no eixo real, no sistema cartesiano ortogonal. Então, vamos representar e obtemos esta linha. Esta linha é a representação gráfica da função f de x igual a 2x. Vamos à representação do gráfico da função y igual a ax. Para este caso, vamos representar no mesmo sistema cartesiano ortogonal SCO os gráficos das seguintes funções. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 funções, que podemos representá-las numa só tabela. Então, escolhemos como objetos menos 2, 0 e 2. E, portanto, temos essas imagens que aqui conseguimos ver. Para a função y igual a x, vamos representar estes pares ordenados. Portanto, teremos para x igual a menos 2, y também é menos 2. Para x igual a 2, y também é 2. Então, x igual a 2, y também é 2. E assim, traçamos o gráfico desta função. Vamos para a função y igual a 1 meio de x. Para x igual a menos 2, y será menos 1. Então, está aqui, para x igual a menos 2, y é igual a menos 1. Para x igual a 2, y é igual a 1. X igual a 2, y é igual a 1. Então, assim, traçamos o gráfico da função. Vamos, de seguida, para o gráfico y igual a 2x. Os pares ordenados são estes, para x igual a menos 2,
y é menos 4. Então, x é menos 2, y é menos 4. Por outro lado, para x igual a 2, y é 4. X igual a 2, y é 4. E, assim, traçamos o gráfico desta função. Continuando, vamos para a função y igual a menos 1 meio de x. X igual a menos 2, portanto, teremos x igual a menos 2, temos 1. E para x igual a 2, temos menos 1. E assim, teremos aqui o gráfico da função. Vamos para y igual a menos x. Também vamos representar os pares ordenados. Para x igual a menos 2, temos y igual a 2. Para x igual a 2, temos y igual a menos 2. E traçamos o gráfico da função. Para a função y igual a menos 2x, teremos estes pares ordenados. X igual a menos 2, y 4, menos 2 e 4. X igual a 2, y menos 4. 2 e menos 4. E traçamos o gráfico da função. Analisando os gráficos, conseguimos perceber que todos eles passam pela origem do sistema de coordenadas. Isto é, para a função e para y igual a x, sempre passam pela origem do sistema cartesiano ortogonal. Aqui temos o gráfico da função y(ax), onde a tem que ser diferente de zero, é uma reta que passa pela origem do sistema de coordenadas. Para a maior que zero, a função é crescente. Para estas funções em que a é positivo, a função é crescente. E, por outro lado, temos o caso em que o a é negativo. Estamos a falar destas funções decrescentes, onde a é menor que zero, portanto a função é decrescente. E identificando os valores de a e b, este coeficiente a chama-se coeficiente angular. Este coeficiente a, quanto maior for o seu valor absoluto, maior será a amplitude do ângulo formado pelo gráfico. Vamos agora ver o gráfico da função y igual a ax mais b, que esta função já é uma função completa, porque a primeira, o b, era nulo. Então, veremos este exemplo, onde a expressão analítica é f de x igual a x mais 1. Vamos aqui também representar ou construir uma tabela. Então, temos estes valores dos objetos e as respectivas imagens. Então, temos ali menos 2, menos 1, temos menos 1 e 0, será exatamente no eixo das abscissas. Depois, temos 0 e 1, será no eixo das ordenadas, 1 e 2, depois 2 e 3. O ponto de interseção da reta representativa da função com o eixo das abscissas chama-se zero da função, que é exatamente x igual a 1. Chama-se zero da função. A ordenada do ponto de interseção da reta representativa com o eixo das ordenadas chama-se ordenada na origem. A ordenada na origem é exatamente y igual a 1, onde o gráfico intersecta o eixo y, ou seja, o eixo das ordenadas. Para este caso, vamos construir os gráficos das funções y igual a x, y igual a x menos 1, y igual a x mais 1, no mesmo sistema cartesiano ortogonal. Temos aqui os objetos, menos 1, 0 e 1. Temos as imagens para a primeira função, para a segunda e para a terceira. E vamos aqui representar o gráfico, realçando os pares ordenados. Para o primeiro gráfico,
temos menos 1, menos 2. Depois temos 0 e menos 1, que é exatamente aqui. Depois aqui temos 1 e 0. E temos aqui a reta traçada. Depois, para a segunda função, y igual a x, temos o par ordenado, menos 1, que está aqui representado. Depois temos 0 e 0, aqui representado. Depois temos 1 e 1, aqui também representado. E traçamos o gráfico da função. Para o último gráfico, y igual a x mais 1, para o objeto menos 1, temos imagem 0. Então, menos 1 e 0 é exatamente aqui. 0 está para 1, então 0. Quando o objeto é 0, a imagem é 1. E quando o objeto é 1, a imagem é 2. E aqui está o gráfico da função y igual a x mais 1. De sublinhar que o coeficiente b na função y igual a ax mais b representa a ordenada na origem. Vamos agora à determinação da expressão analítica da função linear. Então, temos aqui uma função que está representada na forma gráfica. Como se pode ver, este gráfico passa por 2, interseta o eixo das ordenadas em y igual a 2 e passa também por um ponto com coordenadas menos 1 e 3. Significa que o valor de b já temos, é 2, e temos que determinar a expressão analítica y igual a ax mais b, e o b já temos que é igual a 2. Portanto, usando a coordenada menos 1, 3, que pertence à reta y igual a ax mais 2, é possível determinar o valor de a, substituindo o y, que é 3, e o x, que é menos 1. Assim teremos 3 é igual a vezes menos 1 mais 2. 3 será igual a vezes menos 1, dá menos a mais 2. Passando o a para o primeiro membro e o 2 e o 3 para o segundo, teremos a, que era negativo, passa a ser positivo. O 3, que era positivo, passa a ser negativo. Assim significa a igual a 2 menos 3. Então, a é igual a menos 1. Logo, a expressão analítica desta função é y igual a menos x mais 2. Assim, chegamos ao fim da nossa aula, cujo sumário é funções lineares, onde falamos sobre o conceito de função linear, representação gráfica de funções do tipo y igual a ax e y igual a ax mais b, determinação de zeros de uma função linear, significado geométrico dos coeficientes a e b e, por fim, determinação da expressão analítica de uma reta. E até a próxima aula.